Gente, bora lá. Enem 2023. Olha o tema gigantesco. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Meu Deus do céu. Mas qual que é o foco desse texto? O trabalho de cuidado realizado pela mulher. E essa invisibilidade desse trabalho. Esse é o foco nesse texto, beleza? Então bora lá. O que eu faço num texto como esse, Sandro? Opção 1, muito usado. Minha mãe é uma peça. O protagonista da história, a protagonista, a Dona Hermínia, ela cuida de 2 filhos adolescentes e se vê ali ligada a todas essas tarefas ligadas ao lar, o desafio do cuidado com os filhos, com a família, depois também como profissional, como apresentadora de TV, enfim. É um filme que mostra, se encaixa muito bem e que mostra bem essa questão do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Sandro, mas se eu for usar aquele filme Que Horas Ela Volta, um filme muito interessante que muita gente usou, filme com a Regina Casé, mostrando aquela personagem ali que exerce o efetivo trabalho de cuidado com a filha adolescente e com as pessoas com quem ou para quem ela trabalhava, beleza? Então é um filme muito interessante. Mas se eu fosse apenas usar o artigo 5º ou fosse usar apenas a Constituição, dizendo sobre como todas as pessoas são iguais perante a lei, independente de qualquer natureza, e discutir essa questão de não igualdade num país como o Brasil, seria uma terceira opção muito boa para você usar, tá? E aí, estou fechando minha introdução, eu preciso de uma tese. Aqui eu vou ofertar para você, acho que 3 ou 4 possibilidades de tese, você escolha 2, tá? 2 apenas. Sandro, eu vou discutir no meu D1 omissão estatal, uma boa pedida. E eu vou discutir também machismo estrutural, muito boa pedida também. Não, mas eu quero discutir não essas 2, eu vou discutir silenciamento midiático e desigualdade de gênero. Então eu te dei 4 possibilidades ali, escolha aquela que for cabível e que você fala, puxa, acredito nessa questão, eu acho que dá para ser defendido isso no meu texto dissertativo. Beleza? Modelo Enem. Tá, então como que eu trabalharia isso? No meu D1, Sandro, já voltando para o texto de apoio, ele fala sobre padrões estereotipados na sociedade, tá? Que padrões estereotipados são esses em relação ao cuidado, ao trabalho exercido pela mulher em relação ao filho, em relação à família, em relação aos idosos, e como isso passa por uma questão ligada à não remuneração ou falta de remuneração, e especificamente esse trabalho sendo exercido por mulheres. Aí eu estou mexendo com o texto 1, o texto 2, tá? O tempo gasto de trabalho pela mulher é o dobro do tempo gasto pelo homem, isso semanalmente. E aí, o que eu usaria para poder provar essa ideia? Opções. Eu poderia trabalhar com Bauman e o conceito de instituição zumbi para mostrar ausência estatal. Essa é uma boa pedida, né? Em relação aos direitos preconizados na Constituição. Sandro, mas e se eu fosse usar Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein? Muita gente usou, mostrando essa questão. Poxa, a lei existe, ela garante, assegura o direito de todo brasileiro e brasileira. No entanto, ela não se efetiva. Posso colocar, principalmente no que se refere ao trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil, e e como isso é invisível e como isso não é valorizado no Brasil? É uma boa pedida, são 2 repertórios maravilhosos para você trabalhar. Mas eu acredito, Sandro, que é possível a gente discutir violência simbólica, porque essa invisibilidade, esse não reconhecimento desse trabalho tão importante para a economia e para a sociedade, conforme o texto 1, rola uma violência simbólica, e aí eu posso me valer desse conceito do Pierre Bourdieu para mostrar que essa é uma forma de violência quando não se reconhece, quando não se valoriza o trabalho realizado pela mulher no Brasil. Então, 3 pedidas maravilhosas para o seu D1. De boa? Vai lá para o seu D2 e aí no D2 você mostra Sandro, eu quero falar de falha educacional, eu quero falar sobre essa discriminação, esse preconceito que, olha o texto 3 de apoio, apesar de todas as transformações da sociedade, ainda continua sendo maciçamente responsabilidade da mulher o trabalho com o cuidado com filhos, família, a questão da dupla jornada. Apesar de todas as mudanças, a mulher ainda fica incumbida dessas questões. Posso mostrar esse preconceito persistente, essa perpetuação dessa discriminação? Pode, beleza? Aí eu estou mexendo com o texto 3, o texto de apoio do Enem. E aí, quem eu uso para mostrar
que essa questão existe, mas ela não é discutida. Meu Deus, aí cabe de Djamila Ribeiro, a filósofa, escritora, apresentadora, Djamila Ribeiro, com o conceito, ela trabalha com a ideia de que para que um problema seja pensado, discutido, é preciso que ele seja retirado da invisibilidade. Quando você dá visibilidade a uma problemática, você caminha na direção da resolução do problema. Então, esse conceito da Djamila Ribeiro para este texto do Enem é muito pertinente, porque tem tudo a ver, está conectado com o tema, né? Para que eu tire essa questão, para que eu dê luz a esse problema, e quando eu faço isso, eu tiro o problema da invisibilidade, que é o tema nosso, Enem. Sandro, mas se eu usar aquele conceito de cidadanias mutiladas do Milton Santos, do geógrafo brasileiro, para mostrar que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem a democratização dos direitos constitucionais. Esses direitos constitucionais estão ali, voltados para uma minoria, para uma parcela específica. E, no caso nosso do texto do Enem, as mulheres não têm esses direitos constitucionais ali efetivados, uma vez que elas sofrem essa discriminação e essa desigualdade de gênero tão evidente no nosso país. Então, são dois conceitos, são dois repertórios muito bons para você usar. Só que escolha só um, beleza? E aí, dá uma pausa, muito cuidado com a sua PI, com a sua proposta de intervenção. Posso trabalhar com Ministério do Trabalho? Muita gente usou. Sandro, ele está conectado com o meu D1 ou com o meu D2, o Ministério do Trabalho. Então use. Se não estiver conectado, Sandro, eu trabalhei com a questão da lacuna educacional. A falta de formação em relação à mulher, formação escolar, ela leva a esse trabalho de cuidado. Então eu vou usar Ministério da Educação. É super pertinente a necessidade de políticas públicas para enfrentamento dessa questão. E se eu fosse usar o Ministério da Cidadania, já que o texto trabalhou com grupos minoritários, texto 1, ele diz que esse trabalho é exercido especificamente por mulheres periféricas, e pretas e periféricas, tá? Então, puxa, Sandro, vou trabalhar com essa questão do Ministério do Trabalho, Ministério das Mulheres, Ministério da Cidadania, são super pertinentes para você resolver essa problemática, fechou? Temos aí um texto maravilhoso para ser trabalhado. Bora lá!